Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Carlos Maia, diretor de Gente, Gestão, Sustentabilidade e Marketing da Malvi. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Matthew. Comigo na bancada está Suelen Pedroso, advogada e professora da ESPM. Meu nome é Matthew Schertz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no mundo e no Brasil. Maia, como você disse que gosta de ser chamado, conta um pouco para a gente o que é a Malvi, o que faz, um pouco da sua história e seu papel lá. Bom, a Malvi tem 56 anos de história no Brasil. A família originalmente veio para o Brasil há pouco mais de 110 anos. E o Grupo Malvi foi fundado em 56 pelos seus fundadores Wolfgang Weg e Vander Weg, pai e filho, que criaram ali dentro de Jaraguá do Sul uma empresa hoje com 4.500 colaboradores aproximadamente. Onde é Jaraguá do Sul? Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Estamos presentes hoje em 80% dos municípios do Brasil, por meio de 22 mil clientes que a gente vende, multimarca. Temos 3 unidades Fabris, 2 em Jaraguá do Sul, uma no Ceará, Pacajus. E acho que a história nossa começa de origem com sustentabilidade. A Malvi começou com uma família muito preocupada com a comunidade, com o entorno, com o impacto que ela causava. E por ser uma indústria de transformação têxtil, né? A água foi sempre a sua primeira preocupação. Então, foi a primeira empresa já no final da década de 90, início dos anos 2000, a criar um sistema de como a gente captava aquela água, devolvia da melhor maneira para o meio ambiente. Então, toda uma infraestrutura de tratamento de água, que depois se tornou tem uma série de históricos que eu vou trazer ao longo da nossa conversa, de outros benefícios que foi trazendo para a forma como produtivamente a gente pensava a sustentabilidade na concepção dos produtos. Eu quero saber da camisa, já começar com a camisa da descarbonização que você lançou em Londres, é isso? Isso. Bom, eu sou hoje responsável por sustentabilidade, gente, gestão e marketing, como você disse, e a gente sempre pensou como que eu impacto o consumidor de forma clara e objetiva com uma solução de sustentabilidade. Então a gente foi convidado para a Semana de Moda de Londres, London Fashion Week, para levar soluções de sustentabilidade que o consumidor pudesse levar para casa. A gente levou 2 soluções. A primeira era o Fio do Futuro, a gente está na 3ª edição, em que a gente trabalha com 85% de malha reciclada, que a gente deixa de descartar e transforma ela com mais 15% de outros componentes em um moletom, em uma malha que pode ser vendida novamente. Como que você arruma esses 85%? É um trabalho muito integrado. A gente hoje tem uma parceria com a Cruz Vermelha, daqui de São Paulo. Tudo que é doado para a Cruz Vermelha e ela não consegue dar um destino, iria para descarte em aterros, ela devolve para um parceiro que desenvolveu essa tecnologia com a gente, que é a Eurofios. E a Eurofios transforma isso num fio que pode voltar para a indústria têxtil, e a gente desenvolveu essa tecnologia existe, então, já mesmo existe. Com fios mistos, exatamente, provenientes de diferentes fontes, é exatamente. Isso? E aí a gente criou uma coleção que foi como a gente abriu as portas para entrar no London Fashion Week. Abriu as portas, criamos uma coleção que foi vendida de moletons, e lá no London Fashion Week criamos uma coleção mais moda, mais conectada com um ambiente de alta costura, com vestidos, com peças diferentes, e abriu a porta, fios reciclados. Ao final da apresentação, a gente veio com essa nova solução também, que é a camiseta que descarboniza. É uma camiseta que ela tira carbono, CO2, do meio ambiente, e no processo de lavagem transforma ele em dióxido de carbono, que se dilui como carbonato na água no processo de lavagem. Esse processo, para simplificar, né, 25 camisetas são uma árvore adulta. Elas captam 12 gramas, que é o que uma árvore adulta capta por ano. E aí a gente começou essa tecnologia, lançou no final desse evento, além do moletom do Fio do Futuro, lançamos essa camiseta, que é uma baita inovação.
gerou um boom enorme. Semana passada a gente começou a falar dela aqui em São Paulo. É uma forma de simplificar para o consumidor, que esse é o grande desafio. Às vezes a gente fala tanto de sustentabilidade, ele acha que é o que você faz dentro da cadeia produtiva, ele acha que é melhorar a utilização de água, eficiência energética. Sim, a gente fala de escopo 1, 2 e 3 em gases de estufa, exatamente, mas como que eu simplifico a vida dele? Pô, você está saindo hoje com uma peça e você está contribuindo para o meio ambiente, seja uma peça reciclada ou uma peça que está ajudando na descarbonização. Como retira carbono da atmosfera? Nós desenvolvemos essa tecnologia com uma startup de Singapura, a Uau! Sim, Xinterra, com uma tecnologia que a gente desenvolveu em conjunto, que chama Costerra, essa tecnologia. E a Xinterra já aplicava isso em outras indústrias, em outros setores, como construção civil, por exemplo. Então foram 2 anos de trabalho com eles para a gente trazer qual que era a aplicação dessa tecnologia no texto, na transformação, no processo de tinturaria, que pudesse levar ao mesmo benefício. Aí, depois de vários testes, a gente conseguiu chegar. Por enquanto, a gente só tem isso funcionando em camisetas pretas, então tem uma camiseta específica. E a gente está começando a testar em outras cores, porque o ganho, depois do consumidor começar a utilizar, é levar a escalabilidade. Quantos mais itens de moda, quanto mais vestuário puder ter essa tecnologia, mais positivamente a gente está impactando o meio ambiente. E aí tudo que eu tenho da porta para dentro começa a levar para o dia a dia do consumidor de forma ainda mais clara e transparente. Só uma última pergunta. É cara essa camiseta? Não tem preço ainda, mas a ideia não é questão de preço, né? A ideia é qual o valor que a gente tem agregado a ela e como a gente pode oferecer. A gente está no momento exatamente de definição de como escalar. A gente fez um lote experimental, um lote que agora a gente está encaminhando para diversas pessoas que se relacionam com a gente no mundo de SG e no mundo de moda nas próximas semanas. A gente está no final de setembro, né? Sim. E provavelmente final desse ano, começo do ano que vem, a gente tem essa coleção à disposição do público. Aí vem uma estratégia muito mais de como ele se conecta com o produto, como ele conhece, como ele começa a construir essa experiência, né? Uma camiseta básica hoje você vai encontrar do mercado em geral de 40 a até R$400, dependendo da marca, né? Sim. A gente tem camisetas no preço de entrada que você vai achar por R$ 49,90, vai achar por R$ 55,90. Se eu vou para um tecido mais simples ou para uma malha mais complexa. Essa camiseta ela é um pouco diferente, porque ela tem uma textura que a gente está aprendendo a lidar com ela, aprendendo a ver como que é a vestibilidade, como que é a sensação dela utilizar. Maia, e você é diretor de marketing também. Eu Sim. até lembrei de uma outra gravação que eu participei. Sim. Existe uma dificuldade do marketing, porque às vezes existe um custo para colocar a questão da sustentabilidade aí na cadeia produtiva do produto e tudo mais. Sim. O marketing tem dificuldade de, eu não sei se a palavra certa é justificar, né? Colocar, às vezes, um pouquinho a mais que o consumidor, ou muito a mais que ele vai pagar, colocar isso dentro da estratégia de marketing. É difícil fazer isso? Vamos lá. Não sei se eu me fiz entender. Fez sim. Hoje, 88% dos nossos produtos tem algum atributo de sustentabilidade, seja o processo produtivo ou alguma matéria-prima sustentável. Qual que era a nossa dificuldade? O consumidor não compra a sustentabilidade de cara. Ele comunica, ele pede, ele reverbera, mas ele ainda não compra. Então, precisava criar uma forma de sensibilizar, ajudar no letramento e ajudar na compreensão dele em relação a esses atributos. A gente começou a agrupar todos os produtos que a gente tem esse tipo de solução para facilitar a compreensão dele. A forma de precificar, a forma dele valorizar, eu diria que ela começa a ser construída quando ele se torna um consumidor recorrente, quando ele volta no meu site, quando ele volta numa loja nossa e começa novamente a buscar aquela peça, buscar aquele produto. Dando alguns exemplos, né? Eu trouxe o moletom do futuro, agora a camiseta, a gente tem o jeans do copo d'água. O jeans, ele costuma gastar mais ou menos 100 litros, 80 a 100 litros no processo de lavagem dele final. A gente gasta um copo d'água. Então, quando eu reduzo... Lavagem final, só explica para mim o que é. O processo de lavagem do jeans é uma das etapas super importantes na fabricação. Do jeans. Não estou falando da minha casa, não. Não, Você tá falando do da jeans, sua casa. da peça do jeans. Exatamente. Da fábrica, tá. Exatamente. Okay. Então, a gente criou uma lavanderia 5.0, em que a gente criou
por meio de uma tecnologia, circuito fechado, que a gente usa um copo d'água em todo esse processo de lavagem. Então eu trago um atributo sustentável. Pô, mais um copo d'água, um fio do futuro, o descarbonização, aí eu venho com todo o processo de tingimento com água de reuso. Aí outras coleções, cápsulas em que a gente usou coleções antigas, que a gente utilizou, por exemplo, a tinta do resíduo da mora para fazer todo o tingimento das peças. Quando eu começo a agrupar outras soluções, eu facilito a compreensão de um consumidor que não está acostumado a buscar e ele começa a criar consistência. Opa, lá sempre tem alguma coisa que já está de forma permanente na coleção ou novidades que eles estão testando. E aí é a forma que a gente tenta minimizar esse gap. Tá. Como marketing, aí tem um pouco de comunicação, visibilidade e tem uma estratégia que é saber posicionar no canal correto. Quando a gente fala com o público que é conectado com o tema de ESG, que vive o tema de ESG no dia a dia, é muito mais fácil ele despertar o interesse, ele falar sobre o tema. Quando a gente vê um pouco as discussões até geracionais, né, a famosa geração Z que está chegando aí, eles discursam muito, mas eles compram principalmente hoje dos ultra fast fashion ou fast fashion. É a grande discussão que a gente tem. Como que a gente pode fazer essa geração sair do discurso para a prática, quando ele tem ali um bombardeio enorme em redes sociais, sejam elas quais forem, de propaganda daqueles itens. Então tem que começar sutilmente essa entrada, e aí é uma jornada. Sim. Não é um passo. Então uma landing page que eu divulgo tudo isso, é uma estratégia alinhada de canal e marketing, que a gente comunica melhor, letra melhor o consumidor e dá possibilidades para ele começar a experimentar. Eu acredito que é um caminho que talvez se a gente sai de 8, 15%, aí 8 a 15% que consomem proativamente produtos sustentáveis, para um pouco mais ao longo do tempo. Outro dia também eu li um texto sobre sustentabilidade, era até na moda, e aí a crítica era em relação à questão da transparência, né? Para não deixar transformar né, como se fosse um cartão de aparência, de respeito aos princípios ESG. A Malve tem esses mecanismos de transparência, porque isso também pode ser utilizado, inclusive, como ferramenta do marketing. Perfeito. A gente tem 10 anos já consistente do nosso relatório de sustentabilidade. Nosso GRI completou 10 anos, acabamos de lançar faz um mês, o de 2023. 10 anos de GRI. De GRI. Esse ano não teve índice de transparência da moda, mas no ano passado nós somos considerados a empresa brasileira mais transparente pelo índice de transparência da moda do Fashion Hub. Esse ano a gente ganhou o prêmio de ESG do Guia Exame, que avaliou uma série de critérios, dentre eles a transparência, o quanto a gente é realmente não só aberto, mas também está envolvido com o tema em diferentes fóruns, né? A gente teve um plano 2020, que a gente lançou em 2015. Esse plano já fez com que a gente aprendesse uma jornada de comunicação das nossas metas ambientais, sociais e de governança, e agora a gente tem um plano 2030, que também sustentam esses relatórios, sustentam as ações internas. Então, é uma ação contínua que a gente acaba, de alguma forma, não só transitando dentro da companhia, mas levando também de forma transparente para o mercado como a gente pratica isso. Do ponto de vista que é menos falado, para mim, que eu acho que é super importante, de governança, eu acho que também a gente fez lições muito importantes recentemente. A gente fez não só uma estruturação melhor do conselho de administração, dos comitês de conselho do grupo, como também plugou isso com os valores da companhia. Então, a família que fez parte da companhia da gestão por 55 anos, a gente fez a sucessão do CEO, o último da família, 1 ano atrás. Um dos objetivos foi como que a gente dá um avanço em sustentabilidade fazendo isso. Trouxemos uma CEO mulher, com grande experiência no mundo da moda, com um olhar mais de consumidor, mais de varejo de produto, para eu trazer um olhar novo de um histórico que era muito industrial para ter mais conexão com o consumidor. Reforçamos os comitês de conselho. Então, o comitê de ESG que 4 vezes no ano se reúne, monitora não só o plano 2030, mas todos esses outros planos. Projetos das inovações, que eu acabei de citar, ou até projetos em que a gente começa a escolher onde eu vou navegar. Eu quero o índice de transparência da moda, eu quero o ESG da Exame, eu quero do valor, eu quero participar de quais podcasts, de quais trocas, quais fóruns a gente quer se inserir. E uma jornada de COP, que a gente não foi... COP do clima. Isso. A gente não foi na COP ano passado e esse ano,
mas a gente foi nas outras 3 COPs anteriores. Desde o final do ano passado e começo desse ano, a gente conversa com o Pacto Global, por exemplo, para potencializar ainda mais ações, a gente começou a liderar todo o Fórum de Direitos Humanos da cadeia têxtil. Então, a gente, junto com a Live, que também é de Jaraguá do Sul, a Live faz produtos de fitness, principalmente, principal área de moda deles, a gente lidera toda a discussão de como a gente olha a cadeia produtiva. Então, o comitê e a governança da companhia nos desafia também a se localizar e escolher quais fóruns, quais rituais, quais programas. A gente não tem só que mostrar, mas liderar também as discussões dentro do tema. O que é moda democrática? A moda democrática é aquela moda que o consumidor, independentemente da classe social, ele pode consumir aquele produto, ele pode ter acesso àquele produto. Tá. Então, a gente olha a Malve... Esse é um foco seu? É um foco nosso, sim. A gente quer estar sempre disponível para o consumidor, por isso a gente está em 85% dos municípios do país, e a gente quer estar disponível para todas as classes sociais. A gente tem produtos que vão desde um preço de entrada até um preço mais alto, ponderando ali qual que é a estratégia para gerar o valor que a companhia precisa, mas de forma que o consumidor tenha tranquilidade de processar o nosso produto de qualidade. Eu acho que um grande aprendizado nosso com isso é como a gente aprendeu a ler o consumidor nas diferentes regiões do país. Nós temos uma coleção que atende ao norte, nordeste, sul, com produtos que às vezes são comuns e às vezes algumas especificidades que são mais consumidas nas diferentes regiões, né? Então, de pode leste contar a oeste, norte a diferenças, sul. assim, né? Algo às vezes é sutil, às vezes é cores. mais cores, às vezes é mais uma questão de estampa ou menos tecidos. Então, a gente tem um país que não tem as 4 estações marcadas em todas as regiões. Então, não adianta fazer uma coleção de inverno pesada para o norte e nordeste do país. Então, a gente tem o outono e inverno e eu tenho cores que vem depois do alto verão para um clima mais ameno, que aí é o inverno chuvoso, vamos chamar assim, do norte e nordeste do país, que consome peças mais leves, mas tem ali um agasalho fininho, corta-vento também, que ajuda nesse momento das estações do ano, né? E aí você tem regiões que estão crescendo um pouco mais economicamente, né? Tem um centro-oeste crescendo, consumindo, expandindo, trazendo outros pedidos para a gente, que fica no meio do caminho, né? Entre as 2 regiões. Maia, e você disse que houve vocês conseguiram trazer uma CEO mulher, pensando na questão do consumidor. Sim, sim. Existem políticas e programas específicos para inclusão, para diversidade, até porque como o seu destino aí, né, os seus destinatários são muito diversos também, né, o Brasil inteiro, mais de 80 municípios, isso deve influenciar também na própria cultura da empresa. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá. Eu estou há quase 5 anos no Grupo Malve, né? Eu passei por diferentes indústrias e negócios, nunca tinha trabalhado no mundo da moda até chegar no Grupo Malve. Me surpreendi muito com como as pessoas se conectavam com a companhia. E aí eu comecei a perceber essas nuances, né? É uma companhia predominantemente de mulheres. 66% dos nossos colaboradores, né? Dos nossos colaboradores são mulheres. 56% dos líderes são mulheres. Nossa CEO é mulher. Então, aqui a gente conseguiu cobrir e dar um passo adicional com a influência das mulheres na companhia. Quando eu cheguei, tinha uma dificuldade de fazer o censo. Deixa eu ler realmente quem é essa demografia, quem que é a população, quem é a cara do nosso colaborador. Fizemos o censo, a gente tem uma meta de 35% de pardos e negros na nossa companhia, estamos com 29% para 2030, então estamos com um patamar um pouco melhor. Meu desafio aqui é liderança. Liderança, eu tenho sim um desafio para melhorar esse quadro. Tem um trabalho aí, eu acho que E é você responsável por isso. Sim, eu, meu time, mas eu trato muito como, não eu, Maia, eu enquanto influenciador. A gente fala muito de uma liderança mais influenciadora e corresponsabilizar os pares. Não adianta eu liderar essa frente sozinha, né? Tem que ser um movimento da companhia. E a Gabriela, que é a nossa CEO, ela é muito ativa em comunicar, em ter diálogos transparentes. Eu acredito nas conversas difíceis. Então, quanto mais genuína e mais transparente a conversa, mais fácil a gente começar a tocar nos temas e aí construir as soluções, né?
Não vai ser do dia para a noite que a gente vai resolver, mas é uma jornada de solução. PCD, eu diria que a gente tem um trabalho maravilhoso com principalmente deficientes auditivos e me surpreendo a cada ação, a cada programa de treinamento que a gente faz, a cada coleção ou cada ação que a gente percebe vir a base da companhia, principalmente trazendo como eles se sentem bem recebidos. E aí o nosso time gerencial tem ali um trabalho incrível de acolher, de receber, de também fazer com que eles se desenvolvam nessa jornada. Tem até no nível de diretoria, então tem todos os níveis pessoas também com algum desafio ali que a gente consegue dar os recursos e fazer com que elas trabalhem dentro da companhia. O que eu acho que é o mais desafiador para a gente são as regionalidades. Nós estamos com 85% dos nossos colaboradores na região sul. Então também tem que ter um cuidado para integrar, ouvir o Brasil, e aí eu uso muito força de vendas, uso muito nossa galera que está espalhada Brasil afora para trocar e ter essas interações com quais são as diferentes realidades, quais são as diferentes necessidades. Ô Maia, muito obrigado, parabéns pelas iniciativas, fascinantes. E eu quero entrar na sua lista de influencers. Vamos lá. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado.